10 horas 39 minutos e vamos falar das empresas do setor de eventos que podem obter alíquota zero em 4 impostos diferentes. E é um dos setores que mais sofreu, não é? Com a pandemia, tem um aliado que pode ajudar nesse momento de recuperação econômica. O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos garante às empresas desse segmento alíquota zero em 4 tributos federais. E para falar mais sobre esse assunto, a gente ver como é que vai funcionar isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio o diretor de tributação da Exactus Contabilidade, o André Casado. Bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia. André, quais são esses tributos, né? E como é que vai impactar, assim? Como é que a pessoa consegue zerar isso? Então, os impostos são os impostos federais, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição, que para os setores de serviços, né, os setores que a lei abrange, representa aí até 85% da carga tributária das empresas. Você falou serviços, mas é serviço só para quem é de evento, por exemplo? Quais são os quinais que falam, né? Isso, quinais. Que são as definições de trabalho que podem, né, se beneficiar desse... A lei estabeleceu, inclusive o próprio nome PERSE, né, estabelece aí o nome eventos, mas dentro desse ramo eventos tem um rol extensivo até de atividades. Então aí entra desde cinema, buffet de eventos, hotéis, empresas de turismo, até bares, restaurantes. Então tudo que tem aí alguma ligação com eventos estaria abrangido, né? Porém, a partir da lei, existiram também algumas portarias que estabeleceram um rol taxativo de quais atividades. E aí sim, mediante KNAI. Então, a empresa que tem um KNAI secundário que faz parte, pode entrar? Pode. Mas aí exigem alguns cuidados em relação a se essa atividade que representa o KNAI, qual é a relevância dela para o faturamento. Não pode... Por exemplo. Um exemplo, se você pega um hotel. Hotel é uma atividade que está abrangida, então ali não tem nenhuma dúvida, hotelaria é a atividade principal. Mas vamos imaginar um clube de recreação que talvez tenha ali uma atividade comercial separada, tem a aula de tênis, tem a aula de natação, e na pandemia algumas atividades foram permitidas e outras não. Então, digamos que a aula de tênis ficou permitida, que é individual, mas a recreação do clube, num geral, não ficou. Então, a gente teria que separar o que de fato é a atividade que entra nesse rol. Por quê? A lei ela não está de uma forma engessada. Então, fica aí, digamos, a critério da empresa, do contador, definir, mas óbvio que vai ter uma fiscalização. Então, é aquela história. O que pode parecer agora um benefício, não sendo feito da forma correta, amanhã vira um tiro no pé. Uma dor de cabeça, né? Exatamente. E o empresário, então, ele tem que procurar o seu contador, tentar, né, saber realmente se ele está inserido ou não nesse programa. Exatamente. A lei é uma lei até breve, né? Não é uma lei muito extensa. Dentro da lei, além dessa redução dos impostos, né, que foi a redução a zero, existem outras boas opções, por exemplo, um parcelamento, né? Inclusive que encerra agora dia 31 de outubro a adesão. Parcelamento para quem gerou dívidas, né, tributárias no período da pandemia. Então, empresas que, além daquelas que tiveram um problema de ter que fechar, né, do lockdown, algumas ainda contraíram dívidas. O pouco que faturou não conseguia pagar e isso gerou esse parcelamento especial através do PERSE. Inclusive adesão até agora, 31/10. Uma terceira, né? Depois que é segunda-feira. Segunda-feira, dia 31. Prazo. Isso já está prorrogado, porque quando a lei saiu, essa lei é de 2021, teve os vetos, né, do presidente, que foi derrubado agora em março de 2022. Então nós já estamos falando aí de 6 meses, 7 meses quase, da vigência desses benefícios. No início eram 4 meses, mas prorrogaram essa adesão do parcelamento. Então, o parcelamento, especialmente o parcelamento, ele encerra agora dia 31. Não tem pelo menos nada indica que vão postergar mais um prazo. A redução de impostos também, ela é nova, né? Então, começou a vigorar agora. Agora, o parcelamento é uma outra história e esse já está com prazo prorrogado. A lei traz tanto o parcelamento, só que a lei, como eu falei, ela teve um veto em alguns artigos que foram derrubados esse ano. O parcelamento já está desde antes. O que foi derrubado agora com o veto? Essa opção da isenção dos impostos, uma indenização, que também está sendo até pouco divulgado, mas já está previsto na lei, até tem um artigo aqui específico. Essa indenização é o artigo 6º da lei.
O que seria essa indenização? A lei diz que as empresas que tiveram, na época da pandemia, uma paralisação das atividades, mas, consequentemente, havia o custo com a folha, ou seja, não dispensou todos os funcionários, houve ali um encargo da folha, uma despesa com a folha, o governo vai dar uma indenização proporcional entre a razão dessa folha, o quanto isso representava do parcelamento. Isso está sendo pouco divulgado, mas isso está na lei. É o artigo 6º e, inclusive, está em vigor. Porém, se você falar, mas já está pagando? Não está, porque falta a definição do Ministério da Economia, até por conta de orçamento, de onde que vão tirar. Já estabeleceram um teto de 2 bilhões e 500 milhões, que é o que vai ser destinado para essas indenizações. Então, esse é mais um ponto importante para essas empresas. Mesma coisa, precisa de um contador, precisa de um planejamento, de uma análise, tudo isso, porque isso aqui não vai ser algo que um fiscal ou a própria Receita vai analisar e te conceder um benefício. Esse é um apontamento que o próprio contador, a própria empresa faz. Então é importantíssimo que se tenha muita segurança em relação ao que se vai, aonde você vai enquadrar esse seu cliente, a sua empresa, para não gerar um problema maior do que poderia. André, essa isenção agora, ela tem um prazo definido? Esse programa tem um prazo para começar, um prazo para terminar e é rápido para a empresa conseguir aderir a esse plano? Explica um pouco para a gente. A isenção já está em vigor desde março de 2022. A lei mesmo fala que essas alterações entram em vigor na data da publicação, né? Então segue a derrubada do veto, exatamente março de 2022, 18 de março. O prazo que a lei estabelece são 5 anos. Então, 5 anos que a empresa que se enquadra nesse rol, ela terá de isenção desses impostos. Como eu falei, em alguns casos chega a 85% da carga tributária da empresa. Então, por 5 anos, contados a partir de 2022, a empresa pode usar desse benefício. Óbvio, desde que não haja alguma revogação, né? Estamos falando do Brasil e a gente sabe como é que funciona. Muda toda hora. Exatamente, legislação, nós estamos em ano eleitoral. Mas tudo indica que um benefício desse porte, ninguém vai, né, se atrever, independente de governo ou política, vai se atrever a mudar, porque é um benefício muito grande para as empresas. Então, já está em vigor, um prazo de 5 anos, inicialmente. Não se aplica, é importante falar isso, porque hoje nós temos mais de 80% das empresas, né, no Brasil incluídas no Simples Nacional. E essa lei não se aplica ao Simples Nacional. Entendi. Mas isso é importante, né? Mas aí tem um ouvinte que está em casa pode pensar, mas aí tem uma saída. Aí tem uma saída. Por exemplo, se a gente pensar aí, as empresas de entretenimento, de buffet, cinema, geralmente são empresas grandes, né? Essas empresas geralmente não estão no Simples. Mas as empresas menores, agência de viagem, o produtor de evento, às vezes até independente, são microempresas, são optantes pelo Simples. Aí é que entra um planejamento que pode ser feito. Por quê? O Simples, você faz uma opção. Então, você é optante pelo Simples. É uma opção anual. Agora, em janeiro, uma empresa que já é optante pelo Simples, ela renova a sua opção, naturalmente. Então, peraí, ele vai servir para MEI e para grande empresa? Para MEI, não? MEI, não. Só para grande empresa? Só para empresa, então? Segundo a lei, sim. E que faturamento é esse? Por exemplo, a microempresa, empresa de pequeno porte e microempresa, o faturamento vai até 4.800.000 ano. Então, nós estamos falando de 400 mil por mês. Mas aí é que entra o planejamento que eu queria que o empresário pensasse. Por exemplo, a sua empresa está no Simples. Ok, ela fatura 100 mil reais. Essa empresa ela paga hoje em torno de uns 14, 15% de imposto dentro do Simples Nacional. Se a sua empresa estivesse no presumido, que é um outro regime que está abrangido aqui pelo PERSE, a sua empresa pagaria uns 18% de imposto. É mais do que o Simples? Mas espera aí, você desses 18% você não paga imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS. Esse 18% só sobra o ISS, que o teto dele é 5%. Então você pode, em janeiro, não optar pelo Simples, tirar a sua empresa do Simples. Passar para o presumido, que é um outro sistema tributário. Exato, aí. Só que aí, aderindo ao PERSE, a sua carga tributária de 18% ela pode ser 5%, pode ser 2%, né? Então vai variar de 2% a 5%. Zera tudo. Zera Cai tudo. lá para baixo. Aí tem mais um adendo que eu preciso falar, que é em relação à folha, porque a folha de pagamento no Simples, ela tem mais um benefício e no presumido não, mas aí volta ao planejamento. Colocar no papel os números, a realidade, a projeção, porque essa empresa, isso vale para o ano, né? O PERSE tem esse benefício dos 5 anos, mas a empresa pode todo ano voltar, ano que vem eu não quero mais. André, então pelo que a gente está vendo aqui, né, Buganza, a pessoa precisa
realmente ter um profissional para fazer, porque senão sozinha ela senão não vai consegue. conseguir. Tem que procurar o Precisa profissional ter muita informação pra para, entender. como o André falou, não dar um tiro no pé, porque às vezes você toma algumas decisões assim, meio na louca, Sim. e precisa ter alguém para avaliar todos os prós e contras, no seu caso isso, no seu caso aquilo. E é interessante porque a gente falava eventos, eu achei que era só empresa de evento mesmo, assim, né? E pelo que você está falando, tem bar, tem hotel. Sim, tem uma outra... portaria que estabeleceu, a portaria 7163 de 21 de junho, que estabeleceu um rol taxativo em 2 anexos de quais atividades que entram. Mas como eu disse, não é porque a minha empresa tem uma atividade ali, posso usar? Não é bem assim. Mas se ela não tiver essa atividade, isso já é taxativo, não pode usar. É interessante, vai ajudar muita gente. Agora, só dois fatores importantes. Acredito que a lei poderia ter vindo muito antes, né? A pandemia começou em março de 2020. A lei vem em março de 22. Demorou 2 anos para conseguir ajustar. É óbvio que é questão de burocracia. Isso é evidente, né? Não estou dizendo aqui que foi falta de querer ajudar. É interessante, não é? não Mas sei que se todo mundo está sabendo disso. e muito pouco divulgado também. Porque né? esses dias eu estava até num grupo de colegas de comunicação e evento, né? E eles falando exatamente isso. Ó, lá em Maringá, eles conseguiram zerar na Câmara e o ISS. O ISS não tem nada a ver com isso que a gente está conversando aqui, porque não é imposto federal, é municipal, né, André? Exato. E aí, para você conseguir zerar isso para algum setor ou reduzir, porque a pessoa paga de 2% a 5%. ISS, sim. E aí você tem que passar lá pela Câmara. Se você fizer a palavra é um lobby, tá? Fizer uma força política ali, falar, não, a gente quer reduzir, sei lá, para os jornalistas, a gente que pagam 5%, que é o máximo, tentar 3%. Como os médicos já conseguiram isso há muitos anos na Câmara. Maringá conseguiu zerar para o setor de eventos, considerando todos esses problemas que passaram, né? E aqui em Londrina isso ainda não foi feito. Então, é outra possibilidade para fazer também. Sim. Mas é porque aqui em Londrina, se você juntar os 19 vereadores, para você conseguir atingir uma taxa de QI, para eles entenderem o que é isenção de imposto para a empresa, tá complicado. Então, acho que talvez eles precisariam... A gente precisava juntar os 19 vereadores, dar uma aula para eles. Fica a sugestão, o André está à disposição, né? Para dar uma aula, para eles começarem a entender como é que faz política na cidade de Londrina para ajudar quem precisa, no caso aqui a gente está falando dos empresários que foram tão lesados durante a pandemia. Não é? Mas realmente nesse ponto fica bem difícil. André, obrigado mais uma vez. Muito obrigada, foi bastante esclarecedor aqui. Espero que ajude muita gente aí, porque a gente sabe que são muitos os problemas, né? É verdade, eu que agradeço, gente. Obrigado. Na Pan News Londrina, 10h51, vamos fazer nossa última pausa, Raquel? Vamos.